E nós chamamos essa reflexão de a voz e o trovão. A voz e o trovão. E eu queria construir com vocês algumas ideias sobre isso. Nós temos pensado muito em todos vocês. E temos observado e visto quanto barulhento tem sido esses dias que nós estamos vivendo. São muitas vozes, são muitas informações, são muitas pessoas falando por todos os lados, né? E nós estávamos conversando sobre isso esses dias e lendo uma comunicadora brasileira que atua hoje na Europa, e ela estava falando sobre um termo muito comum usado hoje na comunicação, que é overload, né? Que é como se fosse hoje uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de ideias, de vozes, que faz com que as pessoas tenham dificuldade de assimilar tudo que elas estão ouvindo, e com isso elas não consigam chegar a conclusões nenhuma, e isso desencadeia um fenômeno, né? Um fenômeno de desinformação, né? E parece que quanto mais as pessoas procuram por informação, mais elas se comportam como se estivessem desinformadas, desesperadas, né? Tem muita dificuldade cognitiva, ou seja, quanto mais informação eu tenho e mais dificuldade eu tenho de tomar decisões corretas, de olhar para a realidade com clareza. E justamente pensando nesse ambiente barulhento, de tantas vozes, de tantas informações, eu estava lendo um livro muito interessante chamado Afinação do Mundo, de um cara chamado Murray Schafer. E ele fala algo muito legal, né? Ele fala que existe uma beleza sonora em toda a paisagem. E essa beleza sonora eles chamam de paisagem sonora. Então tudo que nós olhamos tem uma paisagem sonora. E ele diz que os dias que nós estamos vivendo hoje é como se estivessem dentro de uma nuvem negra de poluição sonora. E ele fala que essa poluição, ela não é apenas no sentido dos mares, no sentido do oxigênio, mas tem muito a ver também no sentido da paisagem sonora do mundo. E ele fala que esse é um problema global que tem causado surdez universal. Então é como se todo mundo estivesse se familiarizando com o mundo barulhento. É como se todos estivessem se familiarizando com os ruídos do mundo, com as vozes sem sentido, com os gritos, com os barulhos. E como se nós, no meio dessa poluição sonora global, estivéssemos entrando num tempo de surdez universal, né? Ele fala que a poluição sonora ocorre quando o homem já não consegue mais ouvir cuidadosamente. Ele perde a sua percepção de ouvir, de discernir. E tem um filósofo chamado Michael Polanyi, que ele diz assim: onde algumas pessoas apenas ouvem ruído, outras ouvem uma melodia. E a nossa preocupação nesses dias é que no meio de tanto barulho, de tanto ruído, se nós estamos tendo sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus, né? Para poder ouvir um som diferenciado dentro de nós, né? O som da voz de Deus, né? Quando nós pensamos no nosso mundo hoje, né, nós somos desafiados a procurar desenvolver essa percepção da voz de Deus, né? Existe um teólogo americano muito importante, né, chamado Richard Foster. Ele escreveu um livro, Celebração da Disciplina, e ele fala muito sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre oração. É um livro que eu recomendo para vocês, né? E ele fala assim: em meio ao ruído e à confusão, encontramos calma num profundo silêncio interior. Sem silêncio, não há solitude.
Muito embora o silêncio às vezes envolva ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. O simples refrear-se de conversar, ou simples parar de falar, sem um coração atento à voz de Deus, não é silêncio. Então, o que nós estamos falando não é apenas o silêncio de estar num lugar que não tem barulho. É o que nós estamos fazendo você pensar hoje, é que parece que todo o barulho desse mundo exterior tem, de alguma maneira, gerado interferências no nosso mundo interior. E parece que a nossa alma, que a nossa mente, que dentro de nós somos extremamente agitados e há muito barulho dentro de nós. Às vezes temos dificuldade de dormir, temos dificuldade de orar, temos dificuldade de nos concentrar. Então, chegamos à conclusão que não é só o mundo que está barulhento, mas o homem se tornou um ser interiormente barulhento, ruidoso, agitado. Então, não estamos falando apenas de você ir para um lugar onde não há barulho, mas perceber que esse silêncio tem que ser encontrado dentro de nós. E essas interferências, elas são... se você for estudar, talvez você já tenha estudado isso na escola, na matéria de física, talvez, que existem interferências destrutivas e interferências construtivas. Quando você vai ouvir música, você vê que existem aquelas ondas sonoras, né? Isso é uma frequência. E sempre quando você vê uma frequência, isso é um som. É um som. E todo som tem um emissor e um receptor. Presta atenção. Todo som ele tem uma frequência, uma energia, uma vibração. Todo som tem uma energia, tem uma frequência e tem uma vibração. Presta atenção como isso é poderoso. E todo som que tem uma frequência, que tem uma energia, que tem uma vibração, ele tem um emissor que libera esse som, essa frequência, e tem um receptor. O que nós estamos falando é que quando o mundo é barulhento, cheio de ruídos, agitado, e isso afeta o nosso homem interior, nos tornamos pessoas interiormente barulhentas, viciadas em barulho, viciadas em ruído, que tem medo do silêncio, que tem dificuldade com o silêncio. Isso vai gerando interferências. O que são interferências? Interferências, elas se colocam entre o emissor e o receptor. E muitas vezes aquilo que foi enviado como uma mensagem, como um som, como uma vibração que tem que tocar o outro, não toca, porque há uma interferência no meio. Então, o que é interferência destrutiva? A interferência destrutiva é quando há uma frequência de som, há uma frequência. E a interferência vem com outro desenho e ele bate na cabeça da outra frequência. E quando a cabeça do som dessa frequência bate na cabeça do som da interferência, o som fica nulo. Então ele anula o som, ele anula a vibração, ele anula aquilo que o emissor está comunicando ao seu receptor. Então uma frequência destrutiva, ela anula, ela surge no meio, ela interfere e ela anula, ela é contra o som, contra a frequência que o emissor está comunicando ao seu receptor. E o que seria uma frequência construtiva? Uma frequência construtiva é aquela que existe um desenho da frequência e ele vai seguir o mesmo desenho da frequência. E isso vai amplificar o som, amplificar aquilo que está sendo comunicado do emissor para o seu receptor. Isso é muito, muito legal. Por quê? Porque Deus trouxe todas as coisas à existência por meio da palavra.
Deus trouxe todas as coisas de existência por meio da palavra. Hebreus 11 fala que pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E isso é muito forte quando você vai imaginar que João fala que a palavra é espírito e vida. Pare para pensar. Quando você fala, você sopra. Estão entendendo? Por isso que a vida nas palavras. Quando você fala, você sopra. E quando você fala, você comunica do seu espírito, da sua alma, do que tem dentro de você. Se é algo bom ou se é algo ruim. Por isso que existem muitas pessoas que não gostam de falar. E às vezes elas não querem falar, não é apenas porque são tímidas, mas é porque não querem expressar e comunicar do seu espírito, da sua alma para com o outro. Então quando você fala, você comunica do seu espírito. Duas pessoas podem falar a mesma coisa e não comunicarem a mesma realidade. Porque quando Deus fala, Ele comunica do seu espírito. Quando Ele disse haja, por meio da sua palavra, o seu espírito passou a se mover sobre a face das águas. Olha que louco isso, cara. E isso é tão lindo que eu não sei se você já parou para pensar que Deus, quando criou, Ele pode ter criado por meio da sua palavra e a sua palavra ser um som. Ele fala. Quando Ele fala, a sua palavra é o Cristo. E o sopro e a vida da sua palavra é o seu espírito que paira sobre as águas. Não sei se você já leu os livros que foram escritos por Tolkien. O primeiro livro da série que Tolkien escreveu, Silmarillion. Cara, e ele vai falar de um processo da criação, e eu achei sensacional o que ele imaginou. Ele imaginou a criação como uma orquestra e tudo sendo criado por meio da música, por meio de sons. Olha que loucura, cara. Imagine Deus falando, haja. E quando Ele fala haja, o haja é a palavra é o sopro é um som. E esse som é como se orquestrasse uma criação. Eu acho sensacional ele imaginando Deus, por meio da palavra, trazendo tudo à existência. E a palavra como um som, e o som como um sopro do seu espírito que pairava sobre a face das águas. Quando Ele dá vida ao homem, Ele dá vida por meio da sua palavra. Façamos o homem, e Ele sopra do seu espírito dentro do homem. A minha pergunta para você é: se hoje nós conseguimos ouvir essa palavra que é um som e esse som que é um sopro de Deus comunicando vida a nós nesse tempo em que se fala sobre morte. E enquanto Deus comunicava esse som, essa vibração, essa energia de vida à existência, surge uma interferência. Que não é uma interferência construtiva, ou seja, que vai amplificar o que Deus está falando, que vai aumentar o volume e a frequência do que Deus está falando, mas uma interferência destrutiva, que vai contra, que vai anular o som da palavra de Deus dentro do homem. E nós sabemos que essa é a voz da serpente, que a serpente falou algo justamente contra o que Deus havia falado. Ele disse, certamente não morrerás. E Deus falou, certamente morrerás. Lembra do desenho da frequência? Quando é contrário, bate na cabeça da frequência, você anula e o som fica zero. Então, a serpente tem o objetivo de tentar anular a palavra de Deus na nossa vida nesse tempo. Interferir com barulho, com ruído, falando tudo ao contrário daquilo que a palavra de Deus, que é um som, que é um sopro e que é vida, quer nos comunicar para esse tempo. E essa interferência que se colocou entre o emissor e o receptor,
Ela fez com que o homem perdesse toda a sua capacidade de desempenho. E esse homem passasse a ser alguém com dificuldade de ouvir, de perceber a realidade. O que o homem tinha que fazer? O homem tinha que discernir e julgar com justiça. Deus colocou o homem numa situação não para que o homem caísse, mas pense, Deus colocou o homem na terra para governar. E quando você vai ver o começo dos líderes, dos juízes e dos reis, desde Ruth até Salomão, eles tinham que discernir com sabedoria para poder julgar com justiça. Então, quando o homem ouve aquela interferência, ele tinha que discernir com sabedoria para julgar com justiça, dizendo: isso é mentira, isso está errado, isso não é a voz de Deus, isso não tem vida, esse não é o som da voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus é imutável, a voz de Deus não muda. Ela pode ser mais forte como um trovão, ou mais suave como uma brisa, mas é sempre o mesmo som, cara. Impressionante isso, né? Para quem é músico vai entender o que eu estou falando. É como um diapasão. Você pega um diapasão que afina piano, ele é um metal, né? E você bate em qualquer objeto, vai vibrar. E vai dar sempre o mesmo som, um lá. Assim é a voz de Deus. Não importa a circunstância, quando ela vibra e quando você percebe esse som, porque o som não é barulho, o som é um sopro, um som é a vida, é essa energia, é essa vibração de Deus dentro de nós, cara. E nós parece que perdemos a sensibilidade para isso. Porque é muito barulho, nós não conseguimos mais discernir o que é Deus, o que não é Deus, o que é mentira, o que é verdade, o que é certo, o que é errado. E sabe o que a gente faz? A gente vai buscar conhecimento. E aí quando o homem buscou o conhecimento, foi então que ele perdeu de vez o discernimento. E Paulo vai falar que o homem natural, ele não consegue mais discernir cores espirituais, não consegue mais perceber a voz de Deus, que é um som, que é um sopro, que é vida. E nós, nesse mundo barulhento que vivemos hoje, precisamos parar e voltar a ouvir o som, a vibração da presença de Deus dentro de nós, cara. A falta de discernimento traz consequências terríveis, né? Quando o homem não conseguiu discernir para julgar, isso é errado, isso é mentira, e não é isso que Deus disse. Quando ele não soube discernir para julgar, mas quis conhecer para fazer de acordo com a sua vontade, ele passa agora, ao invés de julgar com justiça, ser julgado com juízo. Então, nós precisamos mais do que nunca hoje de discernimento, perceber onde está a voz de Deus nisso tudo, cara. E essa voz de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós vivemos hoje uma época terrível, em que todo mundo está relativizando o que é verdade. Em 2016, não sei se vocês acompanham isso, mas em 2016, né, a palavra do ano, segundo o dicionário de Oxford, foi a palavra pós-verdade. E o que é pós-verdade? Pós-verdade é quando você ouve as pessoas falarem sobre um fato, mas não para pensar ou para observar a realidade dos fatos. É quando o que eu acho, é quando a minha opinião, é quando o que eu acredito que é, vale mais do que aquilo que realmente é.
É a partir dessa ideia de pós-verdade que nasceram as fake news. Ou seja, eu acredito que é verdade e eu passo para frente, mas eu não vou pesquisar, eu não vou me orientar em fontes confiáveis para conferir com os fatos reais. Eu simplesmente acredito que é. Eu acho que é. A partir da minha ideia ou da minha ideologia, isso parece que é assim. E nós começamos a criar pós-verdades. São mais opiniões sobre o que nós acreditamos ser a realidade do que a realidade em si. Então olha o nível em que nós chegamos, né? Isso leva a uma incoerência tão grande, porque as pessoas não acreditam em mais nada, mas ao mesmo tempo acreditam em qualquer coisa. Você fala, isso é verdade, não acredito. Mas aí chega algo que ele acredita que é, ele diz que é, mas não foi conferir para ver se é. É um mundo maluco, cara. O que nós precisamos? Parar, acalmar o nosso coração e entender que mais importante do que buscar informação agora e conhecimento é encontrar agora em Deus discernimento. E o homem natural não consegue discernir coisas espirituais, não consegue discernir a voz de Deus, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, cara. Então, eu queria te convidar, a partir de hoje, você pensar sobre a importância de voltarmos a buscar pelo silêncio. Porque é só a partir do silêncio, como diz Richard Foster, é que nós vamos encontrar solitude, não solidão. Existe um amigo de Richard Foster chamado Dallas Willard, que também escreveu livros muito legais sobre espiritualidade, e ele fala assim, presta atenção: continuamos sujeitos às atrações e às pressões do mundo que nos deixam exaustos e nos mantêm sobre um jugo de servidão, distraindo-nos de Deus e de nossa alma. Longe de ser uma simples ausência, o silêncio permite que a realidade de Deus penetre em nossa vida. Olha que lindo. É como o vento da eternidade soprando no seu rosto. Uau, cara. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor não costuma competir pela nossa atenção. E é no silêncio que começamos a escutá-lo. Quando paramos de falar, nos entregamos à realidade de Deus. Assumimos uma postura de ouvir em vez de arrumar coisas para falar. Suspendemos nossos planejamentos, nossas negociações, nossas murmurações, nossos argumentos, né? E quanta energia nós gastamos nisso. Deus não vai competir pela nossa atenção. Eu sou de uma geração que há 20 anos atrás cantou e ficou conhecido como adoração extravagante de tanto que cantava. E pedia muito pela presença. Só presença, só presença, só presença. E depois de um tempo eu vi que quando isso passou, eu vi que muitos daqueles jovens que pediram pela presença de Deus, intimamente estavam ausentes. Sabe quando Deus está, mas nós não estamos? Porque estamos distraídos, porque há tanta interferência na nossa mente, há tanta distração, há tanta coisa que está lutando pela nossa atenção, e parece que nós não conseguimos perceber o que é realmente importante, cara. Então eu queria te encorajar a encontrar esse lugar de silêncio. Eu sou músico, né? Eu gosto da música, também gosto de falar, né? E eu tive muita dificuldade de amar o silêncio. Porque se existe algo que a gente tem medo nas nossas reuniões, nos nossos encontros, é do silêncio, né? Porque quando o silêncio vem, a impressão que dá é que a gente não sabe o que está fazendo. A impressão que dá é que alguém precisa fazer alguma coisa urgente, porque está em silêncio. Como se o silêncio fosse ruim.
Nós lemos salmos, nós cantamos salmos, mas nós não respeitamos os momentos que está escrito no salmo silêncio. Porque entre os salmos, entre as canções, entre as palavras e entre os sons, sempre havia silêncio. Porque é no silêncio que a gente percebe, que a gente ouve, que a gente para e que Deus se move. Por que eu estou falando com vocês sobre a voz e o trovão? É porque há muitos anos atrás, né, a Olivia, que está comigo aqui hoje me acompanhando, ela ia dormir. E aí eu fui orar com ela. E aí eu não sei se foi no meio da oração ou no meio da nossa conversa, mas ela falou que às vezes sentia medo de falar com Deus. E como que é isso? Deus. Naquela noite eu contei uma história para ela, né? E eu falei assim, aconteceu uma vez na história, né? E Deus chamou um povo chamado Israel para encontrar com ele no Monte Sinai. E se você for lá depois, isso vai estar em Êxodo 19, né? Quando você vai ver esse povo se preparando para o encontro, acontece algo ali muito interessante. Por quê? Porque Moisés sobe até o cume do monte e ali Deus começa a se manifestar. É pela primeira vez na história que há um povo que congrega em torno da presença manifesta de Deus na terra. E aí é como se nós estivéssemos com duas câmeras. Tem uma câmera lá em cima, captando o momento de Moisés com Deus. E tem uma câmera um pouco mais embaixo, porque Deus estabeleceu limites para o povo, para não chegar tão perto, em que eles estavam vendo Moisés no cume do monte falando com Deus. E o texto fala que Moisés ouvia: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Presta atenção. Moisés ouviu: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí vamos para outra câmera. A outra câmera estava lá embaixo com o povo olhando. E o texto fala assim: todo o povo presenciou trovões, relâmpagos e um clangor de trombeta e um monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram para Moisés: Moisés, fala você com ele, e nós te ouviremos depois, porque se Deus falar conosco, morreremos. Presta atenção, que interessante. A voz e o trovão. Para aqueles que estavam perto de Deus, o som era claro: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Para o povo que estava lá embaixo olhando, era um som tão estrondoso, tão poderoso, tão forte, que fez com que eles sentissem medo. Percebe? Para eles o som não era claro. Para eles a mensagem não era clara. Para eles aquilo era um barulho, era um estrondo, era um trovão. E aí eles sentiram medo. Então eu falei para ela a resposta que Deus deu para ele na continuação do texto: não tenham medo. Eu vim para que o meu temor esteja em vocês e vocês não pequem. Guarda isso. Quem está próximo ouve a voz, que é um sopro, que é um som claro,
Quem está longe é barulho. E às vezes nós estamos tão longe da presença de Deus nesse tempo que perdemos a sensibilidade, a percepção, a clareza. E o que ouvimos é barulho, e barulho causa medo. E muitas pessoas estão sentindo medo por causa do barulho do tempo que estamos vivendo. E o Senhor fala para nós hoje: não tenham medo, eu vim, a minha presença é para trazer temor. Então guarde isso: quem está perto, ouve; quem está longe, barulho. Quem está perto, sente temor; quem está longe, sente medo. Porque o temor é do Senhor, temor é a consciência da presença. Sabe quando você está num lugar que as notas são insuficientes, que as palavras são insuficientes e a única coisa que você quer é curtir, velho? É desfrutar de estar num lugar com Deus e deixar Ele falar. Há quanto tempo você não tem isso com Deus? Há quanto tempo você não fecha a porta do quarto e deixa para fora todas as distrações e fica ali até conseguir se concentrar, nem que você comece com 5 minutos, até a sua alma começar a se acalmar? Sabe o que é esse lugar, esse parar, essa meditação? É quando você pega um copo com água e é uma água barrenta. E aí você tem que, enquanto você está com a água em movimento, você não consegue ver claramente. Mas quando você para e deixa a água quieta por um tempo, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é ruído, começa a baixar. E aí vai ficar 2 camadas, a de terra, de sujeira, e a de água transparente. Então, quando você deixa abaixar o barulho e o ruído do mundo e começa a aquietar a sua alma, você começa a ter mais claridade, começa a ter mais percepção. Então, é muito legal isso, cara. O medo é seu, o temor é do Senhor. Se sentimos medo, nos escondemos da presença. Quem tem medo se esconde de Deus. Quem tem temor e consciência da presença se esconde em Deus. Qual é o seu esconderijo? Nós queremos encorajar você a não ter mais medo do trovão, porque o que para muita gente é trovão e é barulho, para aqueles que estão perto é o som da palavra, do sopro, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Que legal isso, cara. E é interessante que isso aconteceu também no Novo Testamento. No Novo Testamento, em João capítulo 12, versículo 28, Jesus estava ali próximo da sua crucificação e disse assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Presta atenção. Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Então a voz do céu disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Mais uma vez. Para Jesus, que estava ali, conectado com Deus, com o seu coração e com a sua mente voltado para Deus, quando ele fala, a voz é clara dentro dele. Sabe quando você está no meio de uma tempestade, mas quando você ora e a voz fala claramente dentro de você? Por quê? Porque não tem a ver com o mundo exterior, tem a ver com a realidade que existe dentro de você. Jesus ouviu claramente a voz de Deus, mas para a multidão foi um barulho, foi um trovão. O Pai responde de forma clara, mas para a multidão era apenas
um barulho. Para a multidão, era apenas um estrondo. Então eu quero deixar aqui essa reflexão para você, né? Que a gente feche os olhos por um tempo, né? E comece a sair da solidão e entrar na solitude. O que é a solidão? É quando você se sente sozinho. O que é a solitude? Quando você está com Deus. Parece que está sozinho, mas está com Deus. É isso que nós precisamos agora, de tempo com Deus, para você se familiarizar com esse som, com essa frequência, anular, tirar essas interferências que nos impedem de ouvir claramente a voz de Deus, né? E voltarmos a amar a sua presença. Porque a gente faz tanto som que não consegue ouvir o som dele. Porque em Gênesis fala que Adão ouviu o som da presença de Deus. Não fala que ele fez som para Deus vir com a sua presença. Fala que ele veio, ele ouviu o som da presença de Deus. Lembre-se disso. Todo som que fazemos e toda música que fazemos é em resposta ao som da presença de Deus. Não é para que a presença de Deus venha, mas é por perceber a presença de Deus. Porque senão nós vamos fazer como os profetas de Baal, ficar se rasgando, se cortando, se jogando no chão, fazendo esquisitice profética, para que o céu responda de alguma maneira, que a gente se lembre de Pentecoste. Pentecostes não fala que eles fizeram um som para que viesse um avivamento, mas o avivamento veio quando eles pararam para ouvir o som de Deus. De repente, ouviram um som. De repente, ouviram um som. De repente, ouviram um som que era como um vento impetuoso. Eu abençoo para que nós possamos perceber mais o som da presença de Deus. A vibração. Lembre, som é a palavra é o sopro, o som é a frequência. Gera uma vibração dentro de nós. Ouvir o som. Que Deus nos ajude, né? A num mundo tão barulhento, cheio de interferências, voltarmos a ouvir a voz de Deus, né? E eu queria que você lembrasse de Jó. Jó passou também por momentos difíceis, né? E ele termina a sua fala dizendo assim, em Jó 42: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Você já parou para pensar que quando Jó parou de ouvir falar sobre Deus para ouvir Deus, ele viu Deus? Eu sei que todos vocês têm ouvido sobre Deus, mas vocês só vão conseguir conhecê-los, só vão conseguir conhecer de fato quando vocês ouvi-lo. Durante todo o livro, pessoas falaram sobre Deus para Jó, mas Eliú veio e falou: você precisa ouvir Deus, cara. E só quando Jó se calou e ouviu, ele viu. Uma das razões do homem ter se tornado idólatra é porque ele parou de perceber o som da presença e aí ele começou a imaginar Deus. E a idolatria é produto da própria imaginação do homem. Nosso desejo mais profundo é que, assim como Jó, todos nós possamos dizer: eu já tinha ouvido muito falar sobre Deus, mas quando eu ouvi Deus, os meus olhos o viram. Eu o conheci como nunca antes. A minha oração
E eu acredito nisso. Há 20 anos eu trabalho mobilizando e treinando jovens de vários lugares do Brasil, porque eu acredito nisso, que há uma geração dos últimos dias, que alguns chamam de uma geração profética que vai preparar o caminho do Senhor. Mas há um detalhe muito importante que nós temos que entender. Para que sejamos como João Batista, uma voz que clama, convocando o arrependimento, que as pessoas se voltem para Deus, para que então haja um cenário para que o Senhor venha. O ponto-chave é que João era a voz daquele que clamava. Ele apenas falava algo que ele ouviu. Ele ficou 18 anos no deserto, esperando ouvir a palavra, para que então ele pudesse ser uma voz. Nós estamos aqui investindo nessa geração para que vocês sejam uma voz desse mundo, para que não sejam silenciados pelas interferências do relativismo, do humanismo, das ideologias pós-modernas, para que vocês sejam uma voz, mas para que sejamos uma voz nos últimos dias, uma voz profética, conclamando arrependimento. Temos que ir para esse lugar e nos encontrarmos com a palavra. Ouvimos o som da presença. Em Êxodo 34, quando Moisés subiu com as tábuas da lei pela segunda vez, diz assim, que quando ele percebeu que o Senhor estava ali, ele se prostrou e adorou. Sabe quando há a frequência, a vibração, a presença que te comunica algo, o Espírito de Deus falando com o seu espírito. Eu abençoo para que nesse momento agora você sinta isso. Que você tenha um encontro com a voz de Deus. Que você não seja confundido pelos barulhos do mundo e nem pelos barulhos da alma. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nesses dias tão barulhentos. Identificarmos a voz de Deus. Que não seja mais para você como um trovão, que gere medo, que deixe você assustado. Medo do Espírito Santo, medo dos dons, medo de se entregar, medo de fluir, mas que você chegue mais perto. Nosso convite é chegue mais perto. Não apenas ouça sobre Deus, ouça a voz do Senhor dentro de você, comunicando, fazendo o seu espírito aquecer, vibrar. Que todos nós possamos ouvir o Senhor nesses dias, discernir com sabedoria e fazer julgamentos corretos, tomarmos decisões corretas. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.